Pessoal, boa noite. Estamos aí em mais uma noite, né, uma noite especial, nosso congresso da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal. Eu sou Mauro Sandri, preparador físico de futsal e também um dos membros da Associação Brasileira e coordenador dos preparadores físicos. Eu tenho a honra hoje de fazer a abertura, né, ao longo dessa semana aí de algumas palestras, e a de hoje, né, de um profissional, de uma pessoa que é muito próxima a mim no dia a dia, um cara que eu tenho uma gratidão gigante, tanto pessoal como profissional, que é o Felipe Drummond, atual presidente do Magnus Futsal. O Felipe também é sócio proprietário da TFW, agência de marketing, é sócio proprietário da More Skills, né, a nossa plataforma aí de conteúdos e capacitações para diversas modalidades esportivas. E o Felipe, acima de tudo, né, é um dos principais responsáveis pela evolução e melhorias que acontecem na nossa modalidade ao longo dos últimos anos. Tanto quando a gente fala de clubes, de competições, de seleções. Então, o Felipe está muito engajado e muito envolvido em diversas frentes ligadas à nossa modalidade. Então, é uma oportunidade, um privilégio muito grande para todos nós aí, né? O Felipe ter aceito o convite e ele está compartilhando nesse curto espaço de tempo um pouquinho, uma fração muito pequena de todo o conteúdo e todo o conhecimento que eu posso afirmar que o Felipe tem de sobra, e a gente precisaria de horas e dias aqui ouvindo ele falar, e a gente se impressionaria cada vez mais com tamanha capacidade, mesmo com a jovialidade de um presidente aí do Magnus Futsal há 10 anos e que hoje está apenas com 36 anos. Então, o Felipe começou como presidente muito cedo e eu tenho certeza que essa é uma das virtudes, né, de ter uma visão tão inovadora dentro do nosso esporte. Felipe, boa noite, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, obrigado, Maurão. Poxa, responsabilidade aumenta, né, com uma apresentação dessa, hein? Gente, é um prazer aí falar com todos vocês. Estou feliz mesmo, eu sempre gosto de bater papo, falar sobre a modalidade, principalmente falar com a modalidade, né? Eu acho que é um discurso que eu digo sempre em todos os lugares que eu vou, em todo canto que a gente vai conversar, bater papo. Eu sempre digo que o futsal ele é muito grande, unido, mas ele não é nada desunido, absolutamente nada. Nós somos um esporte de nicho, nós somos um esporte mais praticado do Brasil, porém, se a gente não tiver muito forte de forma conjunta, a gente tem muito pouco espaço de mídia, a gente tem muito pouca ação, a gente tem muito pouca repercussão, e às vezes a gente fica brigando dentro do nosso mundinho, né, por coisas pequenas ou pelo objeto quadra, que eu vou falar um pouquinho aí do case Magnus Futsal, que para mim o objeto quadra talvez seja o último ponto que a gente se preocupa aqui, o Mauro tem que se preocupar lá com a preparação física, o Ricardinho, o Reinaldo, mas a gente que está, de certa forma, na cabeça do projeto, o objeto quadra ele é só uma verticalzinha desse processo todo, ele é uma das coisas, das consequências que a máquina toda precisa ter para girar a engrenagem e para a gente conseguir ter sucesso, né? E hoje a gente vive a cobrança diária de se manter no topo, se manter entre os grandes durante todo ano, né? Todo ano é sempre uma aprovação. Eu vou compartilhar minha tela e aí eu trouxe aqui para vocês uma palestra que não sei se talvez alguém que eu já fiz ela no Magnus Academy, então pode ser que alguém eventualmente tenha participado, já conheça esse tema, mas onde eu falo do case Magnus Futsal. Então, eu trago um pouquinho de como foi desde a construção, desde a elaboração, desde o início lá com o Brasil Quirim, até hoje, a realidade atual do projeto, né? Como começou, como foi idealizado, como a gente efetivou e continua efetivando e continua planejando para o futuro. E aí, depois, com isso, a gente vai trazendo algumas pinceladas de forma geral, que acho que dá para depois a gente abrir para pergunta e bater um papo, tirar dúvida e trocar ideia e aprender junto, né? Acho que esses bate-papos é um aprendizado sempre para quem faz a palestra, o bate-papo, a apresentação, a gente acaba aprendendo mais, acreditem, do que quem está assistindo com as nossas trocas. Então, cara, o projeto Magnus Futsal, né? Como é que surge o Magnus Futsal? Muita gente pergunta, muita gente tem dúvida. Eu brinco quando eu faço esse bate-papo aqui, eu falo, agora vocês vão saber a realidade do Magnus Futsal, como é que ele surgiu, de onde ele surgiu, da boca do Felipe, que sou eu, que é a pessoa que criou. Então, meu nome é Felipe Drummond, para quem não me conhece, eu sou presidente do Magnus Futsal desde 2014, quando ainda era Brasil Quirim. O Mauro já fez todas as apresentações sobre os outros cargos que eu tenho, as outras empresas que a gente tem. Fui atleta de futsal, bem pouquinho, não joguei no nível dessa galera toda não, mas cheguei a jogar em clubes de base no Corinthians, no São Paulo, eu sou natural de São Paulo.
Atuei pouco tempo, me formei em jornalismo, minha primeira formação foi jornalismo. Depois, ali que eu termino a faculdade de jornalismo, eu trabalhava na TV Bandeirantes, eu resolvi sair e empreender. Então, abri a minha primeira empresa, que foi a M2F, na época, era uma assessoria de imprensa, onde meu objetivo era fazer assessoria de imprensa dos atletas que eram meus amigos. Lá em 2009 para 2010, estamos falando de, isso aí, setembro de 2009. Então, eu comecei muito cedo, eu tinha ali 22 anos, praticamente, eu tive esse start aí de tentar empreender, tentar construir, tentar fazer algo diferente, e aquilo foi me abrindo outros leques, o leque de captação de patrocínios, então eu fazia assessoria de imprensa dos atletas. Muitas vezes eles queriam ter um fornecedor de material esportivo, mas eles não tinham expertise de negociar, e quando eles negociavam, eles não tinham expertise de entregar aquilo que estava negociado no contrato para as empresas. Então, tanto as empresas tinham dificuldade, quanto os atletas tinham dificuldade. Dito isso, eu comecei a ajudar esses fornecedores. Eu havia sido patrocinado durante 3 anos na carreira pela Nike, tinha bons contatos com a Nike, e ali eu comecei a fazer. O diferencial da minha assessoria de imprensa é que o atleta fechava comigo, eu trazia no mínimo uma chuteirinha da Nike para ele, fazia aquele agrado, e os atletas top a gente começava a desenvolver. Dali eu comecei a perceber o gap que havia dentro do marketing esportivo, já como TFW em 2011, né, a gente amplia a empresa e torna a empresa uma agência de marketing esportivo em geral, para trabalhar com captação de patrocínio, ativação de marcas no esporte. A gente começa a produzir eventos, então o primeiro evento da minha vida produzido foi uma corrida de rua em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Então a gente fez uma corrida de rua na época para a Skin Cariol. De lá começa a minha relação com a Skin Cariol, que depois é comprada pelo Grupo Quirin em 2013 para 2014. E a gente se torna a agência deles em 2012, com o Copom Nova Skin e as corridas de rua, para todas as ações da Skin Cariol, antiga Skin Cariol, depois Brasil Quirin, relacionadas ao esporte. Então, tudo que eles faziam de ação promocional voltada ao esporte, eles procuravam a minha empresa e me procuravam para que a gente pudesse tanto ajudar com as ideias, né, com o brainstorm que a gente fala, e desenvolvimento da ideia, planejamento, até a execução propriamente de cada atividade. Daí, estou fazendo esse resumão para vocês entenderem de onde a gente surge, como é que a gente nasce, e Copa das Confederações de 2013 no Brasil, a gente recebe um briefing da Skin Cariol, né? O briefing é a demanda, né? O que a empresa demanda, o que a empresa deseja que o prestador de serviço forneça para ela. A gente recebe um briefing da Skin Cariol dizendo que eles tinham uma meta durante a Copa das Confederações de vender 200 mil packs de refrigerante Skin. O pack de refrigerante é aquela embalagem que você compra no mercado que vem com 6 garrafas PET de 2 litros. Então, a meta deles era vender 200 mil packs durante a Copa das Confederações, com alguma ação promocional relacionada ao esporte. Porém, eles não poderiam falar de futebol, porque futebol era da Ambev, né? Todo futebol comprado pela Ambev, tinha aquele movimento por um futebol melhor, onde a Ambev tinha pego todos os clubes. Não podiam falar de seleção brasileira, porque CBF também era Ambev, e não podiam falar de Copa das Confederações, muito menos, porque a FIFA tinha vendido todos os direitos para a InBev, né? Que é a fusão da Ambev com a em alguma coisa belga, que virou a InBev, a maior cervejaria do mundo. Como é que a gente constrói isso? Trouxemos para a agência, começamos a desenhar e chegamos no nome do Falcão. Falamos, cara, pô, vamos lá, vamos pensar aqui. A Coca-Cola, na época, fazia uma campanha promocional onde você tinha que juntar a tampinha, pegar o código e ir num hot site. Era a época dos hot sites, né? Não sei se vocês vão lembrar. A Pepsi é a mesma coisa. Você tinha que acessar um hot site, jogar um joguinho para acumular pontos e trocar por um brinde, que era um squeeze, uma camiseta e uma bolsa. A Gatorade eram 25 tampinhas mais R$20 e você trocava por uma mochila ou por um squeeze. Aí a gente falou assim, cara, vamos ser realistas. Nosso refrigerante é ruim. Ele está longe de ser o melhor. Se tiver na prateleira uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Dolly e o Skin Cola, o cara vai comprar os 3 na nossa frente. Ele só vai comprar o Skin Cola se não tiver outro. Se ele não tiver dinheiro nenhum para chegar nem na Dolly. E aí ele vai comprar o Skin. E às vezes o nosso preço é maior que a Dolly. Então, nosso refrigerante é ruim. Segundo, a gente não tem os grandes personagens daqui. O que a gente precisa fazer? Primeiro, pensamos no brinde. Precisa ser algo prático e algo que não gere custo para a companhia. Então, a gente mandou fazer uma bola e essa bolinha cabia dentro do pack de refrigerante. Então, naquele espacinho, cabia uma bola. A gente falou, agora a gente precisa de um grande personagem para autografar essa bola. Porque aí eu vou convencer. Todo mundo já foi criança. Quem faz compra, na maioria das vezes, é a mãe passeando com a criança ou o pai passeando com a criança. Então, tá lá dentro. O menino olhou para aquela bola autografada, tem um grande personagem, ele vai querer levar na hora, que ele já sai chutando no estacionamento, já está dentro do carro jogando a bola no pai.
Aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer um bateu, levou, que a gente fala no marketing, uma promoção bateu, levou, comprou, levou, para que tenha atratividade para isso. E precisa ter um personagem top dos top, que seja reconhecido e que se comunique com esse ecossistema. Seleção, futebol, né? Copa do Mundo, Copa das Confederações. Chegamos no nome de quem? Alessandro Rosa Vieira. Pô, o Falcão, ele vinha de 2012 campeão do mundo com paralisia, estava bem na Intel, aquela sequência de finais e títulos consecutivos, né? Jaraguá, Santos, Intel. A gente falou, cara, o Falcão, o Neymar, na época, fã declarado dele, outros atletas da seleção, fãs declarados dele. A gente falou, cara, o Falcão é esse cara, casado ainda no primeiro casamento, com 2 filhos pequenos. A gente falou, é o cara da manteiga Doriana, né? A propaganda da Doriana ali, a família perfeita. Senta ali, come a Doriana de manhã e na hora do almoço vai tomar um skin cola com o Falcão e jogar bola com a bola autografada dele. Chegamos até o Falcão, eu não conhecia o Falcão, eu comentei um pouquinho antes aqui do início do projeto, né, que eu deixei a barba crescer porque as pessoas não acreditavam que eu era presidente com 26 anos, né, quando o projeto começou, e para ter uma aparência um pouco mais velha. E nessa época, e muita gente também no começo do projeto olhava para mim, muito jovem, falava assim: ah, o Felipe é primo do Falcão, eu já fui irmão do Falcão, primo do Falcão, cunhado do Falcão, e eu não tenho nenhuma relação de parentesco com o Falcão. O Falcão hoje, né, hoje não, já casei em 2015, mas ele é meu padrinho de casamento, a gente tem uma relação de amizade que foi construída por conta do projeto, mas a gente nunca tinha conversado antes de tudo isso, não conhecia o Falcão, e é um tema que eu gosto de falar sobre, porque é importante, né? Eu falo muito sobre você acreditar, né? Eu sempre digo acreditar, sonhar e realizar, né? E às vezes a gente acha que as coisas são inacessíveis, cara. E eu tinha a Umbro, que era minha cliente, fazia um projeto pequenininho comigo, junto com o Copom Nova Skin. Eu fui atrás do Eduardo Pogetto, que era estagiário, hoje ele é o diretor-geral da Umbro. Na época ele era estagiário da Umbro. Fui atrás dele para conseguir o telefone do Falcão, contei para ele a história. Ele falou com o Falcão, com o chefe dele, que falou com o Falcão, que autorizou me dar o telefone. Surgiu toda essa história, a gente vai, contrata o Falcão para fazer a campanha de refrigerante. Resumo, em 30 dias de campanha, a campanha é sucesso de venda, a gente ganha como melhor ação promocional durante o período da Copa das Confederações, e a meta que era de vender 200 mil packs de refrigerante, a gente vende mais de 300 mil packs de refrigerante. Então é um sucesso, a gente estoura, a gente ganha, como agência, a gente ganha ainda mais corpo dentro da companhia, e aí surge uma demanda, né? A gente tinha o sucesso da campanha, a gente sabia que a Brasil Kirin estava contente com tudo isso, havia me aproximado do Falcão por ter contratado ele, e durante um dos bate-papos com o Falcão, ele estava viajando para o Kuwait, a gente foi jantar no aeroporto de Guarulhos ali, até para combinar e acertar uma sessão de fotos que ele tinha que fazer, que ele havia feito uma sessão de fotos para o material que foi para os supermercados, e ele teria que fazer uma outra sessão de fotos para as mídias sociais. E aí eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem, jogando papo fora mesmo, falei assim, cara, o que você pensa para a tua carreira? Ele estava prestes a fazer 35 anos, falei, você vai parar de jogar, você vai ser treinador, vai ser gestor, o que você está pensando? E ele comentou comigo que ele tinha uma casa em Sorocaba, que era uma casa a princípio de veraneio, mas ele já havia comprado um apartamento onde ele iria morar depois da aposentadoria. Ele tinha ideia de jogar mais 1 ou 2 anos, até os 36 ou 37 anos, depois parar e viver fazendo os eventos dele, dentro de Sorocaba, que ele tinha escolhido Sorocaba para morar, por ser uma cidade tranquila, segura, que tinha toda a estrutura de uma cidade grande, mas muito mais segurança do que São Paulo, estava só a 1 hora de São Paulo, próxima de 2 aeroportos internacionais, que é Campinas e Guarulhos. E aí ele falou que tinha optado por lá, que ia criar os filhos dele lá. Os filhos dele, na época, acho que tinham 7 e 5 anos, ou 8 e 5 anos. Então, mais 2 anos de vida, ele ia parar, os moleques iam ter 10. Ele falou, cara, vou crescer lá, tal, decidi isso. Aí eu falei, Falcão, Sorocaba não tem time, né, cara? Ele falou, pô, você acredita que não tem? E lá tem o Cruzeirão, que é um dos maiores projetos de futebol amador do Brasil, porque são mais de 365 equipes todo ano jogando lá na várzea. E nunca teve uma equipe de alto rendimento, cara, que disputa paulista, nada. Eu falei, mas tem ginásio? Ele falou, tem um ginásio que está construindo, a Arena Sorocaba, que a gente joga hoje. Eu cheguei lá, tinha uma pilastra, estava construído, tinha uma pilastra só. E aí ele falou, cara, pô, tem isso, tal. Dessa conversa, eu já tinha na cabeça como manter o Falcão na Brasil Kirin, o que eu faço para mantê-lo? O que eu posso apresentar para a empresa, né? O Falcão me dá essa deixa e eu falo, Falcão, quanto custa um projeto de futsal? Quanto que custa um projeto de um time novo? Ele pede para o garçom um papel de pão, um papel de guardanapo,
ele pega o guardanapo, pede uma caneta para o garçom, parece folclore, mas, cara, o dia que vocês encontrarem ele em algum evento, aí vocês perguntam, e ele já contou essa história também, e é mais pura verdade. Ele pede uma caneta para o cara, pega o papel e fala assim, ó, time de futsal aqui, e aí fez até menção ao nosso saudoso e querido Ferretti, que Deus o tenha. Ele falou assim, um time de futsal eu aprendi com o Ferretti, é assim que se monta. Você tem que ter 5 cara top, você tem que ter 5 cara que segura o piano e tem que ter 5 na baba, que esses caras aqui da baba, eles vão dar suporte. Se 2 der certo, a gente é campeão todo ano. E aí depois você vê se arruma o outro para te ajudar. Aí eu falei, aí ele colocou no papel e escreveu assim, ó, goleiro top, você vai gastar, exemplo, tá? 10 mil reais. Um goleiro meia boca, você vai gastar 5. O goleiro da baba é o do sub-20, 1.500. E por aí vai. O fixo bom, não, tem que ser o Rodrigo, vai custar tanto, beleza. Ele montou os 15 jogadores, eu falei, e o Falcão? Não, o Falcão é outra parada, né? O Falcão é sua parte, minha imagem, blá, blá, blá. Eu falei, legal. Construído isso, eu falei, posso montar um projeto para você? Eu posso construir um projeto onde você jogue, a gente venda a imagem do projeto como time do Falcão em Sorocaba, né? E a gente utilize a sua imagem como garoto propaganda da Brasil Quirim. Podemos fazer dessa forma? Ele falou, cara, estou indo para o Kuwait, pode fazer o que você quiser, quando eu retornar você me apresenta. Dali, pô, imagina a minha cabeça, né? Eu tinha 26 anos, tinha minha agência ali, trabalhando, começando, de repente eu estava jantando com um dos meus maiores ídolos, eu sempre fui um apaixonado pelo futsal, sempre joguei futsal dos 7 aos 22 anos, né? Ali eu tinha acabado de, recém parado de jogar futsal, e aí eu tô com o cara, podendo montar um projeto para o cara, eu abracei aquilo e falei, oportunidade da minha vida, né? Agora, como é que eu vou construir isso? Eu tinha um ranço com o futsal, porque o futsal eu tinha jogado em grandes clubes e tinha ficado sem receber, aquela história que muita gente aqui passou por isso, muita gente conhece isso. Eu joguei no São Paulo, recebi 4 meses de 8. Eu jogava no Corinthians, puta, era uma canseira do caramba na base para receber uma ajudinha de custo de 200 conto. Aí eu fui jogar, meu último clube foi o Asa de Guarulhos. Cara, eu fiquei 4 meses lá, não recebi e fui mandado embora com o cara falando que eu não justificava o meu salário. Pô, a gente trouxe você como um alto investimento, R$ 400. Como um alto investimento, que você jogou sempre em clube grande na base, mas você veio aqui e não correspondeu. Eu falei, pô, eu tenho 21 anos, estou jogando no adulto e não estou recebendo, e você está falando isso para mim. Eu falei, cara, eu não quero mais saber disso, eu já trabalhava de manhã na Band, treinava de noite, fazia faculdade de tarde, e aí eu saí do futsal. Eu, de vez em quando, ia assistir jogo aqui nos ginásios de São Paulo, o Corinthians na Liga Futsal ia lá, o São Paulo na Liga Futsal também ia bastante, o São Caetano eu gostava de ir também, que era mais tranquilo, e assistia, mas nunca pela minha cabeça, como agência de marketing, eu falei assim, cara, vou captar para o futsal, vou estruturar um projeto para o futsal. Não tinha, porque eu estava vendendo patrocínio para o São Paulo, para o Santos, para outras grandes equipes, o Campeonato Paulista. Porém, quando surge o Falcão, eu falei, cara, o que eu posso fazer de diferente? Toda a experiência que eu tive no futsal foi negativa. Como é que eu vou convencer a Brasil Quirim a investir dinheiro nessa brincadeira? Porque o problema não é ela colocar 4, 5, 6 milhões no projeto de futsal de alta performance. O problema é eu convencer que vale a pena ela tirar dos 100 milhões que ela gastava naquela época em publicidade, ela gastar isso com um projeto de futsal. Ela vai falar, isso vai me dar maior trabalho, é melhor eu pegar esses 5 milhões, deixar engavetado lá com a Globo, junto com os outros 95, e faço a propaganda no Fantástico, no Jornal Nacional. Daí surge o que eu falo sempre para todo mundo, o maior turnover do nosso projeto, a coisa que trouxe para nós o sucesso. A gente idealizou o projeto como uma plataforma de comunicação e não como um projeto de futsal. Então, desde o início do projeto, eu usei a cabeça aí publicitária, como agência, como um cara que já entregava para as empresas, eu enumerei a quantidade de eventos e a quantidade de ações promocionais que eu conseguiria entregar para a Brasil Quirim tendo um time. Então, eu fiz a conta de trás para frente. Eu falei, cara, ações de ponto de venda. Quantos jogos eu tenho no calendário? Eu vou jogar entre 60 e 80 jogos, dependendo da quantidade de competições, dependendo da classificação que eu vou conseguir durante a temporada. Então, eu consigo garantir para esse cara pelo menos 30 eventos fora de casa, espalhados pelo Brasil, nas sedes e nas praças que eu vou. Isso é algo que a gente prospera até hoje. O Mauro trabalha com a gente, sabe bem disso. Toda cidade que a gente vai viajar, chega lá, a gente faz ativação em pet shop, a gente faz ativação em supermercado, a gente recepciona revendedores ou stakeholders da empresa, da companhia. Então, a gente sempre está ativando.
Aí, o Falcão como garoto propaganda, eles já tinham investido no Falcão. Eu falei, o dinheiro que vocês investiram agora, vocês não vão mais precisar investir para conseguir o cara, que ele vai estar aqui o tempo inteiro, o ano inteiro, para você usar como quiser, independente do produto. Pode ser para o refrigerante, para a cerveja, para a água. Ações de relacionamento com os clientes. O fortalecimento natural da imagem institucional da marca que estava começando a startar no Brasil. A mídia espontânea que isso gera, né? Poxa, hoje a gente fez um anúncio do Angelotti, eu não sei quem acompanhou, junto com o Rames Rodrigues, que são amigos e tal. Cara, a gente está bombando. A gente colocou o futsal hoje na capa do Globo.com, na capa do UOL, na capa do Terra, na capa da CNN. Cara, são coisas que a gente não chega, são bolhas que a gente vai furando, com estratégia de marketing, com planejamento, né, conseguindo construir isso. Então, mídia espontânea que gera para a marca. Né? Quanto que a Magnus vai pagar para estar na capa da Globo.com numa publicidade? Ela ficou lá 4 horas estourada, deve ter tido alguns milhões de cliques com a marca dela estourada nas fotos. O endomarketing, né, que a gente faz dentro com ações com o RH, junto com os funcionários. Recentemente, a gente fez a visita na fábrica da Magnus. Todo ano a gente faz pelo menos uma visita, onde a gente interage, almoça com os funcionários, participa de jogos, de ações. A qualidade percebida e o rejuvenescimento da marca, que é automático, né? Existe no marketing um conceito chamado de brand equity, que é o conjunto de associações positivas, se a gente fosse fazer uma tradução não literal. Seria o conjunto de associações positivas que o esporte consegue trazer. Então, sucesso, saúde, rejuvenescimento, união, trabalho em grupo, todas essas ações, elas formam um conjunto de associações positivas que vão te trazer naturalmente qualidade percebida. Então, relacionar sua marca ao esporte é muito positivo. A gente enumerou tudo isso, a imagem de todos os atletas para eles utilizarem, a gente enumerou tudo isso, transformou em uma plataforma de comunicação, quantidade. Então, eu sabia que eles gastavam ali, em média, 25 a 30 mil reais para fazer uma ação promocional num supermercado, por exemplo. Eu falei, cara, eu vou te entregar 40. Eu já estou quase pagando o custo total do projeto, que na época era cerca de 4 milhões, 4 milhões e meio de reais. E, além de tudo isso, eu vou ter uma equipe de futsal. Acredite só, eu vou ter um time que vai jogar a Liga Nacional, vai jogar o Campeonato Paulista, se tudo der certo, vai poder ir para uma Libertadores, vai poder ir para uma Taça Brasil e vai gerar mais mídia espontânea, porque a gente vai ter aí uns 10, 15 jogos ao vivo transmitidos no Sport TV e nas outras emissoras. Surge, então, o Brasil Quirim Futsal, né? E aqui é engraçado, porque hoje você vê esse time, né? Muita gente vê e fala, nossa, que timaço, é um esquadrão e tal. Mas, cara, Rafa pivô aqui era da baba. O Rafa, o Luan, campeão da Champions, melhor jogador da Champions UEFA aqui, era da baba também, chegou aqui na baba. O Felipinho, que chegou ajudou bastante, né? Falcão, o Xuxa era do que era para carregar, depois virou protagonista. Então é muito legal, né? O Ricardinho, nosso treinador hoje, que está desde o começo do projeto, o Rodrigo já chegou grande, tinha o Thiago, enfim. É muito legal ver isso, né? E ver que esses meninos hoje são referências mundiais aí no esporte. Surge a Brasil Quirim no primeiro ano, a gente é campeão de tudo. Eu lembro quando a gente apresentou o projeto, a parte desportiva para o Brasil Quirim, a gente falava assim, são 3 anos de contrato, a nossa expectativa é que no terceiro ano a gente já esteja brigando por títulos. E logo de cara as coisas casam, as coisas dão certo, a gente acaba ganhando o Paulista e a Libertadores, ganha a vaga para a Copa Libertadores, o Paulista e a Liga Nacional, ganha a vaga para a Copa Libertadores, conquista a Copa Libertadores, e aí quando eu acho que está tudo bom, tudo bem, chega os caras da Brasil Quirim, chamam eu e o Falcão lá para conversar e decreta o fim do projeto. Por que a Brasil Quirim acabou com o projeto? Porque ela entrou em processo de venda para a Heineken. E aí, quando eu estava fazendo o processo de fusão, o compliance da empresa demandou que eles tinham que encerrar todos os contratos de patrocínio. Nessa onda fomos nós, o Vôlei Campinas, as equipes de Stock Car, Name Right de teatro, enfim. O projeto acaba, a gente entra no desespero normal, né? E agora o que a gente vai fazer? Eles comunicaram para nós que o projeto ia parar em junho para julho, final de junho para começo de julho de 2015. A gente começa a estudar, começa a olhar, e aí eu paro, olho para trás e falo assim, cara, vamos lá. O que a gente teve de erro e o que a gente teve de acerto? Acerto, a forma de pensar como uma plataforma de comunicação. Isso tinha sido de uma assertividade gigante, que é, acho que, o maior legado que o Magnus Futsal
Eu sempre falo Magnus porque a Brasil Quirim não existe, né? Que o Magnus Futsal deixa vem construindo durante esses anos todos. Entender o esporte como um entretenimento. Entender que a equipe precisa promover entretenimento. Entender que os atletas precisam ser atores de entretenimento. A comissão técnica também faz parte dessa roda. Precisa ser um ator do entretenimento. E esse processo todo, cara, quando a gente chegou em 2014... nenhuma equipe da Liga Futsal tinha um assessor de imprensa 100% dedicado. É muito louco isso. As equipes tinham assessoria de imprensa, mas não era um cara full-time. Nenhuma equipe da Liga Futsal tinha um cara de mídias sociais 100% dedicado. Tanto que a Globo quis fazer um Meeting Day, e quando ela fez o Meeting Day, a maioria das equipes não tinha. Os supervisores foram participar do Meeting Day, do primeiro Meeting Day que a Globo fez em 2014, que a gente começou a fazer algumas ações, né, de ativação junto, e aí a gente propôs isso para a Globo, eles toparam. Então, esse processo todo, quando a gente vê, cara, a coisa vai puxando, né? Eu falo sempre para as pessoas, eu falo, cara, às vezes tem umas briguinhas peculiares, sabe? A coisinha do cara, porque o cara aparece, porque o cara colocou o futsal no UOL lá para aparecer. Aí eu falo, legal, já teve 8 transmissões no UOL, fui eu que coloquei a Liga Futsal lá no UOL, né? Eu, a minha empresa. A gente ganhou R$0 de intermediação dessa brincadeira e não teve nenhum jogo do Magnus ainda transmitido. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Se ligar para qualquer dirigente da Liga, eu nunca questionei um negócio desse, porque a gente tem que fortalecer o todo. É uma consequência. Tem que ter jogo do Taubaté, tem que ter jogo do Brasília, senão esses caras não vão sair lá de baixo da tabela. A gente tem que ter isso, porque o Magnus vai alcançar, vai sair uma matéria hoje que vai bombar, vai arrebentar. A gente vai suprir essa demanda. Enfim, eu vou sempre dando essas nuances aí para ir puxando realmente aquele tema que eu acredito, que o futsal precisa estar unido para ser grande e a iniciativa da associação, a criação da associação, eu sempre fui um entusiasta aí com vocês de elogiar tanto a dos atletas quanto a dos treinadores. Isso tem que existir, a gente precisa ter fomento do todo. E aí a gente pega tudo que fez de bom, tudo que fez de ruim, faz uma análise geral e entende que a plataforma de comunicação era linda, maravilhosa, mas ela poderia ter um prazo de validade, como teve com a Brasil Quirim. E mais, a Brasil Quirim ela era 100% exclusiva do nosso projeto. E isso fazia com que uma cidade como Sorocaba nos olhasse com ranço, mesmo a gente sendo de lá. Por quê? O empresário da cidade de Sorocaba tem 230 indústrias. O empresário da cidade não podia participar. O cara não podia ter uma cotinha lá. O cara não podia comprar um camarotezinho lá, porque era tudo Brasil Quirim. Então, a gente traz a Magnus para dentro, a gente enxerga a plataforma de comunicação como necessária e fundamental, mas a gente entende que nós precisamos ser uma plataforma de negócio. A gente precisa participar da estrutura, da estratégia da empresa. A gente precisa entender o que a empresa demanda como estratégia, e dentro da estratégia da empresa eu preciso transformar o meu produto num negócio para que eu tenha sustentabilidade econômica e financeira, que ainda é um desafio nosso de dia a dia, a gente vai falar mais para frente. Então, a gente deixa de ser uma plataforma de comunicação para se tornar uma plataforma de negócio. Um parênteses nessa história, né? Surge o Gigante de Gás. Um parênteses nessa história é como surge a Magnus, né? Muita gente pergunta como surge a Magnus. Eu falei para vocês no início que eu tenho uma agência de marketing esportivo e trabalho com captação de patrocínios. Então, eu sou um cara que eu estou o tempo inteiro olhando marcas e fazendo contato com essas marcas. Se eu estiver aqui, ver atrás de vocês aí um outdoor ou um banner de alguma empresa que me chama a atenção, eu já anoto aqui, amanhã eu chego no escritório, ou eu mesmo ligo para descobrir quem é o departamento de marketing, eu peço para alguém ligar. E nisso a gente vai fazendo um mailing cada vez maior, né? A empresa já está com 13 anos, a gente vai fazendo um mailing de relacionamento com os departamentos de marketing das maiores empresas do Brasil e das pequenas também. Tem muita empresa que às vezes vem com a gente faz um negocinho desse tamanho, ajuda o cara, ajuda a performar, e depois esse cara começa a crescer, quer investir, e quando vê o cara está anunciando no LED da seleção, o cara está patrocinando clubes, o cara está patrocinando a liga, está patrocinando o futebol. Então a gente vai fazendo esse trabalho. Então o tempo todo eu sou esse cara comercial que é do meu DNA. E dentro disso, a Magnus, eu comecei a ver muito outdoor na estrada. Eu moro em São Paulo, o time fica em Sorocaba, é cerca de 1 hora de viagem. Quando eu vou para lá, eu costumo ir 3 vezes por semana, e eu estou sempre olhando os outdoors da cidade, porque eu falo, é muito mais fácil você vender patrocínio para quem já anuncia, para quem já faz propaganda, compra anúncio na revista do bairro, faz um outdoor na padaria, do que você vender patrocínio para quem nunca fez publicidade. Você vai ter que explicar toda a história para o cara. Então, a gente já estrutura, fui atrás, liguei, achamos o contato do marketing da Magnus, desenvolvemos o projeto
com a estrutura da plataforma de comunicação que a gente já tinha com a Brasil Quirim, mas aparando as arestas que haviam tido com a Brasil Quirim, né, de poder abrir o projeto para outros parceiros, de poder ter outros patrocinadores, de poder trazer mais a prefeitura para junto, para abraçar a cidade. A Magnus abraçou, a gente se torna uma plataforma. Repara que a gente passa a fazer parte do posicionamento de marca quando o nosso brasão, a nossa logomarca está dentro da ração. Então, o cachorro, ele faz parte do time, ele se apresenta, ele entra em quadra literalmente junto com o time em muitas oportunidades. E daí a gente começa a ter dois objetivos. O objetivo esportivo, que é ser referência em gestão esportiva, disputando as principais competições do Brasil, do mundo, e o objetivo corporativo, que é ser uma empresa líder em fabricação de ração para cães e gatos. Quando a gente entra para o time da Admax, né, que a Admax é a mantenedora das marcas Magnus, Fórmula Natural, Origens, Quality e outras mais, Petiscão, a gente passa a entender isso e vira a nossa meta. Então, eu, como projeto Magnus Futsal, que se tornou o maior projeto dentro da companhia de marketing, eu tenho objetivos esportivos e tenho corporativo. Eu tenho que pensar junto com o marketing da empresa como é que nós vamos ser líderes em produção e fabricação de rações para cães e gatos. Partimos, então, para o processo esportivo, para a construção de tudo isso, né? Que é o nosso core business, que é a minha demanda. A gente segue ganhando. Nos primeiros 6 meses de projeto como Magnus Futsal, a gente vai disputar o nosso primeiro Mundial, que havia conquistado a vaga no ano anterior. Vencemos o Mundial. Isso nos dá um título que a gente carrega com muito orgulho. Nós somos a equipe jovem mais vitoriosa da história do futsal mundial. E, na verdade, a gente usa a palavra futsal, mas nós somos a equipe jovem mais vitoriosa da história do esporte mundial, porque nunca uma equipe, em 3 anos de vida, conseguiu conquistar todos os títulos possíveis dentro de uma modalidade. Nós, somente nos 3 primeiros anos de vida, conquistamos todos os títulos possíveis do ciclo natural. O estadual, o regional, o nacional, o continental e o mundial. Então, isso para a gente é um orgulho, né? A gente tem até processo de entrada, a gente tentou processo de entrada no Guinness para ver se consegue, mas é uma burocracia danada, tem que pagar bem caro, mas a gente tem aí esse processo lá em observação, um dia, quem sabe, a gente consiga validar, mas é um título que a gente ostenta, que é bem bacana, e a gente segue com tudo isso. Aí a gente vai entrando nos pilares de gestão, mais uma vez pegando aquela jovialidade, Brasil Quirim, aprendendo, entendendo como é que funcionavam os processos, e como é que a gente carrega, né? Poxa, Felipe, como é que você carrega isso? Imagina com 27 anos você ter que pegar lá Falcão, Rodrigo, Thiago, Reinaldo Simões, Vander Iacovino. Cara, eu não tinha conforto para falar com eles de uma forma autoritária. E eu nunca quis falar de uma forma autoritária. Eu sempre acreditei, né? E aquilo que eu trazia do vestiário, do pouco que eu joguei nas categorias de base, que o atleta ele deve ser tratado com profissionalismo. Né? O esporte deve ser tratado com profissionalismo. A gente escuta ainda, e eu fico bem pé da vida quando eu escuto isso, mas eu sou um abnegado do esporte, eu faço isso porque eu amo, eu faço isso porque eu gosto muito disso. Cara, de verdade, então você tem que ter um outro emprego, e aí você faz isso como hobby, tá tudo bem, mas você não atua disso de maneira profissional, ou você está mentindo, porque se você vive do esporte, seja com R$1.000 por mês, seja com 1 milhão por mês, você não é um abnegado. O esporte sustenta a sua família. O esporte hoje, ele é quase 3% do PIB do Brasil. Você tem noção do que é isso? Nós somos uma indústria. Nós empregamos milhares de pessoas no nosso país. E ainda estamos muito aquém do potencial que temos, porque não enxergamos isso como uma plataforma de negócio, não enxergamos isso como entretenimento. Então, a gente tem que vestir essa carapuça e entender que nós vivemos dentro de um ambiente comercial, um ambiente de negócio, para que a gente faça isso acontecer. E isso só acontece quando você tem o respeito desde a base até o topo da pirâmide. Né? Eu não vejo uma empresa, uma multinacional, xingando, mandando o cara falando, tomar no cu, vai se fuder, você é um merda, você não justifica seu salário, filha da puta. Meu irmão, se o cara não justifica o salário dele, ele tem um contrato que tem multa, que tem cláusula, ou você aguarda o contrato e não renova, e tá tudo bem. Todo mundo tem o direito de ir bem ou mal, e quem contratou esse profissional foi você mesmo. E você também vai errar e tá tudo bem. Então, essa relação profissional, como é que você consegue ter ela quando você está num ambiente onde você olha, tem pessoas muito mais consagradas, mais experientes que você mesmo adivinhava e tratava como ídolos? Tendo regras claras e para todos. É a lição número 1, e é básico, e é simples.
Você tem que criar um caderno de regras e essa regra tem que servir para todos, do Falcão, do Rodrigo, até o Gabriel, que está subindo agora da base. Porque se ela não servir para todos, o dia que o Gabriel já for um cara consagrado, ele vai olhar para trás e vai falar assim, mas o Falcão não respeitava, eu também não vou respeitar. Mas o Leozinho não respeitava, eu também não vou respeitar. Então, a gente tem exemplos bons e exemplos ruins, mas a regra aqui funciona para todos. Né? A gente teve o Léo, que é um menino super querido, que eu falo com ele sempre, inclusive ele vai jogar, acho que é hoje ou amanhã, sábado, acho, o acesso lá, a classificação para a semifinal da Série D, mas que cometeu erros dentro da equipe, erros graves, que foram tomadas as providências e o desligamento do atleta. A gente teve o Pula, um cara super vitorioso de Copa do Mundo, também continuo tendo amizade com ele, mas cometeu erros graves e teve que ter o desligamento. Então, as regras elas servem tanto para o alto escalão quanto para o baixo escalão. Isso te dá credibilidade. Felipe, mas você já com 26 anos pensou nisso? É claro que não, né, gente? Da mesma forma que eu falei para vocês que eu não, como é que eu falo? Eu nunca planejei ter um time de futsal, eu não nasci, olhei e falei assim, agora que eu me formei na faculdade, eu vou montar um time de futsal e virar presidente. As coisas foram acontecendo de uma forma natural. Hoje eu olho para trás, consigo destacar os pilares da gestão e tenho prazer, né, uma honra mesmo, de poder compartilhar, para que vocês absorvam, aprendam e com certeza daqui a uns anos vão olhar e falar assim, já não é mais esse o segredo do negócio, eu criei uma outra metodologia que vai estar melhor e eu vou estar sentado aprendendo com vocês, que isso é o processo natural da vida, as coisas evoluem, a gente tem que estar aberto para a evolução e preparado para a oportunidade. Quantas pessoas trabalharam com o Falcão antes de mim? Ele já tinha 35 anos, eu queria ter conhecido o Falcão com 23, eu conheci ele com 35, ainda segurei ele, mas jogando no meu time só com 36, e ainda segurei ele, amarramos ele no poste ali, para segurar ele até os 41, porque ele já queria ter parado. Foram 3 aninhos ali, o Mauro sabe bem, que ele falava, esse ano eu parei, não me encha o saco. Não, vai até o meio do ano. Falcão, já estamos em junho, cara, segura até dezembro. E aí a gente empurrando. Então, assim, foi oportunidade. Inúmeras pessoas tiveram oportunidade de estar com o Falcão, e aí eu não estou falando de qualidade, de nada disso. Mas eu aproveitei um gancho numa oportunidade que talvez naquele momento, naquele instante, eu havia me preparado de certa forma, e isso o Papai do Céu também me botou ali para colocar, por eu estar enxergando a modalidade com uma visão de comunicação, com uma visão de marketing, com uma visão de negócio, coisa que poucas pessoas até aquele momento estavam entendendo esse processo que acontecia de forma global, o mundo inteiro olhava para o esporte como um negócio. O segundo ponto, transparência e austeridade fiscal, que está diretamente ligado com o quarto ponto, que eu coloco sempre ali mais no intuito de brincadeira, porque são, na verdade, 3 tópicos de gestão, mas transparência e austeridade fiscal. O que significa isso, a tradução disso? Eu não conheço, e com certeza pode ser que exista, outro projeto esportivo que encaminha mensalmente para todos os seus patrocinadores a planilha de custo e de despesa, desde quanto eu ganho até quanto o roupeiro recebe. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eles são meus patrocinadores, eles são os caras que pagam a conta. Eu tenho total transparência. Não é falar que eu sou transparente, não é falar que eu sou honesto. Eu mostro, eu envio, eu encaminho. Mas então você fica todo dia provando que você é honesto? Não. Mas as pessoas vão desconfiar de você? Também acho que não. Mas quando você tem isso, você consegue conduzir as coisas de uma forma tão leve e tranquila que nada é questionado nesse âmbito. Nada. Quando você precisa, eventualmente, de uma verba extra para fazer uma viagem da Copa do Brasil que custa 80 mil reais de logística, você bate na porta do cara e fala assim, meu, estou ferrado, preciso de uma alternativa. Eu vou mandar fazer uns copos, vou vender camisa, vou fazer uns negócios, mas você consegue me dar uma força? Vocês conseguem aí, cada um me dar uma força? Você sabe que eu não gosto de fazer isso, mas dá para pegar uma viagem? O cara sabe, o cara olhou ali o teu orçamento. O cara, às vezes, já aconteceu de patrocinador chegar, e não só a Magnus, não, de patrocinador chegar, me ligar e falar, como é que você vai fazer esse mês aí que eu vi que você... Você contratou o Angelotti, como é que você vai fazer que eu vi que você estava com orçamento ferrado? Não, deixa eu te explicar, que o mês que vem vocês vão receber aí no relatório que eu consegui fechar com outro parceiro, esse parceiro vai ajudar, vai somar. Então, quando você tem transparência e austeridade fiscal, você fica literalmente com credibilidade, com todas as pessoas no entorno do projeto. E não há nada na nossa vida que potencialize os nossos negócios além da credibilidade.
Não importa se você é funcionário, se é empreendedor, se é presidente, preparador físico, jogador. Se você tiver credibilidade, gente, você vai parar na Casa Branca. Entendeu? Se você não tiver credibilidade, for perdendo a sua credibilidade com o passar do tempo, e às vezes não é porque você é desonesto, às vezes você perde a credibilidade porque você não está sabendo como mostrar e adquirir credibilidade. Você se fecha no seu canto, você não demonstra os seus êxitos, você não coloca para fora os seus sucessos, e aí você vai se acanhando e vira aquele cara que, pô, é legal, todo mundo gosta dele, mas ele não tem aquela credibilidade, ele não tem aquele tamanho grande, porque ele se acolheu, ele se acanhou, ele não mostrou o que ele faz. Né? Aí entra o lance da plataforma de comunicação, tudo que a gente faz. Eu falo aqui, a gente pode ganhar o título de bolinha de gude, meu. A gente vai brigar para sair na capa da Globo.com, a gente vai querer botar, vai fazer festa. O Mauro Rico, ele sabe, eles brincam lá, o campeão do rachão. Falam, meu, faz um vídeo, posta essa porra aí, vamos fazer o negócio bombar na internet aí, vamos embora. Não tem ideia desperdiçada. E gastar menos do que arrecada, né? Que é o quarto ponto que eu falei que está ligado. Parece óbvio, mas não é. Né? Tanto que a gente vê, eu comentei do futebol um pouquinho antes de começar a sala ali com quem estava, a gente vê o futebol completamente endividado, porque as pessoas não conseguem gastar menos do que arrecada, né? Eu sempre falo, cara, na tua casa certamente você tem um cuidado maior, se você ganhar 1.000, você gastar 1.500, você vai se tornar endividado e vai começar a viver com 500, porque 500 você vai pagar o banco. Então é óbvio, você tem que gastar menos do que se arrecada, isso é simples, básico, mas não é habitual. Então, vale a pena mencionar, anotar na ponta da cadeira se estiver gastando mais, anota no post-it, na tela do seu computador, para todo dia você olhar para aquilo e lembrar que você tem que gastar menos. E uma gestão horizontal. Esse aqui eu acho que cabe boa parte do nosso sucesso. Como é que a gente classifica uma gestão horizontal? A gestão horizontal nada mais é do que uma gestão participativa, onde você tem as hierarquias muito bem definidas, mas todos têm liberdade de atuar nas suas determinadas áreas. Óbvio, eu estou citando bastante o Mauro porque está aqui com a gente, né? O Mauro hoje é o preparador físico da equipe. O Mauro tem plena autonomia para negociar, por exemplo, com a Vitafor, para a Vitafor ser o nosso fornecedor de suplementação. Ele tem plena autonomia para negociar com uma empresa de colchonete. E se ele for fazer algo que for gerar algum tipo de receita, vai ter plena autonomia e vai receber remuneração por isso. Ele tem plena liberdade para construir dentro do projeto. Tem toda a responsabilidade e autonomia dentro da área dele para demandar as necessidades dele dentro dessa área. E isso vale para o roupeiro. Felipe, quem trabalha comigo sabe, é até motivo de brincadeira sempre lá, eu não entro na rouparia sem autorização. Eu não pego uma camiseta na rouparia sem autorização. Eu vou lá, peço, posso pegar uma camisa hoje? Pode. Às vezes eu pego, fico com dívida lá, eles tiram sarro. O seu Jair, o nosso roupeiro, vem, presida, você está me devendo 6 camisetas. Aí eu falo, vou pegar das minhas lá em São Paulo. Aí eu pego, vou lá e reponho. Então, assim, isso chama-se gestão horizontal participativa, onde cada um tem autonomia dentro da sua área, respeitando as hierarquias. É óbvio que o presidente sou eu, se alguém fugir da linha, as regras são claras, são para todos, a gente vai sentar e vai conversar. Mas cada um tem liberdade e autonomia dentro da sua área. O Reinaldo tem liberdade para atuar, para construir a montagem de equipe. Ah, mas você não participa? Claro que isso é compartilhado, claro que tem um orçamento, tem um budget, mas a liberdade e autonomia para a criação daquele dia a dia, ela não passa por mim. Mas você, parte técnica, cara, eu sou publicitário e jornalista. Ah, mas eu joguei futsal a vida inteira. Problema meu que eu joguei futsal. Eu não fui treinador, eu não fiz curso, eu não me preparei. Eu não sei, eu sou um torcedor. Eu, analisando taticamente o futsal, eu sou um torcedor. Tomando cerveja com meus amigos aqui, eu posso opinar. Mas eu jamais vou entrar num vestiário e vou dar algum pitaco de quem tem que jogar ou não tem que jogar. Eu nunca fiz isso. Então, esse tipo de coisa de gestão horizontal, ele gera o respeito, ele gera autonomia e faz com que as pessoas abracem o projeto porque elas se sentem proprietárias. O atleta, eu tenho inúmeros atletas que já ganharam comissão de trazer patrocínio para o projeto. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas com medo danado. O cara não sei o que lá, o cara é o dono do projeto. Não é coisa nenhuma dono do projeto. O cara tem autonomia de gerar negócio, de ter satisfação, de já pensar na vida útil dele pós-carreira, de já se estimular, de já se sentir parte daquilo. E a gente ainda vê o esporte de maneira geral, não só o futsal,
com aquela versão autoritária, militarista, jogador é jogador, jogador não pode falar mais alto que o supervisor, jogador não pode conversar, jogador não pode sentar no mesmo banco, jogador embaixo, jogador em cima e comissão embaixo. Para com isso. Pô, todo mundo tem que se divertir, a vida é uma só. Isso não muda nada do profissionalismo. Entendeu? Eu falo, como é que é o Magnus? Eu falo, cara, o Magnus vai viajar, a gente desce lá, todo mundo joga uma cachetinha, brinca, conversa, tal. Nem vai beber porque tem jogo amanhã, mas depois do jogo, vamos tomar uma cervejinha aqui, tá todo mundo tá feliz, vamos ganhar, vamos embora. Respeito, responsabilidade, regras claras para todos. Pisou na bola, vai responder e tá tudo bem, porque a vida é assim. Ninguém vai na casa do engenheiro saber o que o engenheiro está fazendo. Ninguém vai na casa do médico saber o que o médico está fazendo. Então, a gestão horizontal, eu acho que é algo que eu falo, bato bastante nessa tecla, porque é fundamental para o sucesso do Magnus Futsal. Eu acho que é algo moderno e fundamental para o sucesso de qualquer empresa, você dar autonomia para as pessoas executarem e, de certa forma, empreenderem, encontrarem soluções dentro das suas áreas com liberdade, respeitando a hierarquia, mas com liberdade. Partindo disso, a gente entra no que é, a estrutura hoje do Magnus Futsal. Então, o Magnus hoje está dentro da Admax, que é a mantenedora, como eu disse um pouco antes. Ele era a base dessa pirâmide. Quando a gente começou, só existia o Magnus Futsal dentro da base dessa pirâmide. A gente foi evoluindo. Hoje nós temos o Instituto Magnus, que se tornou o Instituto Admax, que é o maior centro de formação de cães-guia na América Latina. Aí a gente tem ações sociais em geral, onde, por exemplo, uma delas, a gente arrecada mais de 5.000 cestas básicas por mês que são doadas para as periferias de Sorocaba e região. A gente tem programa de arrecadação de ração para cachorro, a gente tem programa de arrecadação de fraldas geriátricas para asilos, enfim, várias ações sociais. A gente tem os Pequenos de Raça, que é um projeto esportivo de inclusão social. A gente tinha muita demanda de patrocínio, de parceria com o Magnus Futsal. A gente criou o Pequenos de Raça, onde a gente dá bola, colete, uniforme. Hoje são 172 projetos sociais espalhados no Brasil, atendendo quase 40.000 crianças. E as equipes de paradesporto. São 11 equipes de futebol para amputados, 12 para deficientes visuais, 6 equipes de futsal para jovens com síndrome de Down e mais 7 equipes para pessoas cadeirantes de vôlei sentado. Essa pirâmide toda, ela torna, mostra a robustez do que está por trás do projeto Magnus Futsal hoje. A gente, como plataforma de comunicação, a gente fala que nós somos muito mais do que um clube, É um plágio do Barcelona, que tem essa assinatura mais que um clube, mas, de fato, a gente está o tempo todo ativando nas mídias sociais. Esses números estão até desatualizados, a gente aqui já está com 550.000 seguidores, o nosso YouTube também já cresceu, então, semana para semana o número se desatualiza, Está sempre trabalhando conteúdo, sempre tocando. Falei da assessoria de imprensa, falei das mídias sociais. Nós somos a primeira equipe a trazer um videomaker full-time, é um produtor de vídeo full-time. Esse é um cara que a gente conheceu ali em Sorocaba como voluntário do projeto. Ele virou para mim e falou, cara, eu queria me especializar. Tem um curso em Buenos Aires que é fantástico, de cinema, que eu quero fazer, uma pós-graduação. A gente apoiou ele, eu contratei ele, antes dele ir para Buenos Aires. Aí ele falou, se você garantir que me contrata, eu faço o curso. Eu contratei ele, ele foi fazer o curso, voltou já contratado, está com a gente até hoje, que é o Rafa, que está aí, que é um fenômeno, Rafa? A gente já se acertou antes de ir, e aí ele voltou para cá. Quando ele voltou, a gente já sabia que tinha a série do Fred, então a gente já estava contratado, o negócio fechado, e o Rafinha está aí, é um fenômeno das mídias sociais. O engajamento dos atletas... Valeu, Fê, estou ouvindo aqui, viu? Se eu estiver mentindo, você vem me dar uma bronca, hein, Rafa? Tá, não. E aí, o engajamento dos atletas, que passa pela gestão horizontal, que eu falei para vocês há pouco. Então, assim, de nada mesmo, absolutamente nada, funcionaria se nós fizéssemos toda aquela plataforma de comunicação e, no final, eu não tivesse o comprometimento dos jogadores e da comissão técnica. Se eu chegasse para o Mauro, falasse assim, Mauro, hoje a gente vai fazer uma ativação aqui no aquecimento, tá vindo aí o Lucaneta para gravar com os caras. Ele, você tá maluco? Vai atrapalhar meu trabalho. Eu não admito isso. Vai fazer isso aqui só depois do treino. E depois do treino os jogadores têm que descansar, eles não podem ficar aqui fazendo desafio. É todo mundo para casa. Irmão,
nada disso aconteceria. Certamente o Mauro não está comigo, mas não ia acontecer. Então, o engajamento com os atletas e comissão técnica. Ah, Felipe, como é que você faz isso, cara? Porque às vezes é difícil. E eu concordo que é difícil, é um paradigma a ser quebrado. E como é que a gente constrói isso? Trazendo informação para eles. A gente está sempre, e esse ano é um ano atípico que a gente está jogando muito e está fazendo pouco isso, mas a gente sempre traz palestras de fora, pessoas de outros mercados, para conversar com os atletas, com a comissão técnica e demonstrar a importância disso. Porque quando eles entendem, e hoje para nós esse processo está mais fácil, porque já tem as referências dentro do grupo, né? O Rodrigo é uma referência que já entendeu esse processo, o Falcão deu aula disso durante muitos anos e foi um dos caras que mais nos ensinou também no dia a dia, né? Não palestrando, não falando, mas a gente convivendo com ele, vendo o que ele fazia, a gente aprendia. E a gente usa muita coisa que absorvemos dele ali, nesse sentido midiático, nesse sentido de entretenimento. Então, tivemos o Falcão de professor, o Rodrigo que entendeu o processo, o Fred, que foi um cara que veio de fora, que entendeu. Então, todos esses caras hoje se tornam referência. Quando o garoto sobe ou chega no Magnus, o cara já muda o mindset dele, né? Ele já muda a cabeça dele. Chega o Elisandro, um cara mais serão, carreira europeia, tal. O cara chega aqui, começa a ver, a gente já começa a postar mais, a gente já chama ele, Elisandro, vem cá, meu, você vai participar do desafio. Pô, presidente, o que é isso? Vai ali, cara, isso é bom, engaja, você mexe com o público, a torcida quer te ver, o cara vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quando vê, ele está dentro do processo, ele mesmo já está querendo postar mais, ele mesmo já está... E monetizando. O ser humano... Todos nós queremos ascender na vida pessoalmente e profissionalmente, que consequência financeira. Então, quando a gente ascende, quando a gente começa a ver resultado disso, a gente ganha dinheiro. Essa foto do Rodrigo com o cabelo pintado, o Rodrigo foi o único atleta, que não do futebol, a participar da campanha Bramosidade, que contratou Reinaldo, contratou uma série de jogadores de futebol e o Rodrigo do futsal. O Rodrigo, hoje é garoto propaganda da Cavac, e até o meio do ano, o começo do ano, ele era garoto propaganda da Volkswagen. Hoje ele continua com a Volkswagen através da Cavac, fazendo propaganda, tem carro, ganha carro e tudo mais. O Rodrigo foi o único atleta de futsal que teve presente na campanha de Dia dos Pais da Natura, contracenando com a Anitta, com a Carol Conká, enfim. Olha onde a gente conseguiu colocar o patamar de um atleta de futsal. A gente furou a bolha, a gente colocou ele no mercado publicitário, coisa que o único cara que havia feito isso na nossa modalidade foi o Falcão. E a gente não está desmerecendo tantos craques absurdos e absolutos da nossa modalidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de furar a bolha do futsal. Se a gente abrir uma roda de bate-papo aqui para falar de modalidade de futsal, a gente vai, vamos falar de um monte de jogador, cada um vai ter uma opinião e está tudo certo. Agora, furar a bolha da modalidade, se tornar ídolo de outros ídolos, né? Se tornar personagem publicitário, hoje nós ainda só temos dois caras, o Falcão e o Rodrigo está fazendo isso agora. E lá atrás a gente teve um cara que não soube valorizar e dar sequência nisso, que foi o Douglão, que foi o primeiro cara a assinar tênis, depois o Vander veio junto, o Tobias veio junto, só que o nosso ecossistema não conseguiu enxergar aquilo, porque depois morreu. Aí veio o Falcão, surfou essa onda, mas porra, imagina o Vander Carioca, cara, o personagem que ele poderia ter construído na carreira publicitariamente, o Cine, né? O próprio Tobias foi muito pouco publicitariamente, perto do que ele poderia ser publicitariamente, e por aí vai, a gente vai ficar aqui a noite inteira e vamos esquecer de alguém. Mas essa bolha é preciso furar. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo, né? O Leozinho, que a gente estava falando, já tinha furado essa bolha, já estava fazendo campanha publicitária para banco, já estava fazendo campanha publicitária para a empresa de montadora de carro. O Leandro Lino hoje, poxa, o Leandro Lino, a Umbro, fez o lançamento da chuteira dela, o Rony e o Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Rony na seleção brasileira, atualmente sendo convocado, patrocinado da Umbro, e o protagonista foi o Leandro Lino. Cara, isso tem um valor muito grande. A gente está com um protagonista dentro de uma marca acima de um jogador da seleção brasileira de futsal. Isso é fantástico. A gente tem que brigar por isso, a gente tem que bater palma quando isso acontece, sabe? E às vezes a gente não faz isso, a gente se esconde, a gente olha para o amiguinho e fala, o cara fica fazendo ali, o cara só quer aparecer. Não, cara, a gente tem que fazer igual, a gente tem que bater palma, copia, vai lá e faz mesmo, entendeu? Porque isso é sucesso, isso é engajamento, isso é gestão. Aí eu trago para a plataforma de negócio, que eu falei lá atrás,
A gente participa da plataforma Magnus de Negócio e a gente constrói a plataforma Magnus Futsal de Negócios. Hoje, se a Magnus Admax for vendida para a Arábia, né? A Arábia está comprando os jogadores, vai comprar a Magnus. For vendida para um grupo árabe e não patrocinar mais o Magnus, a marca Magnus Futsal não acaba mais. A gente pode virar a Toyota, nosso patrocinador master, mas a marca Magnus Futsal não pode acabar. E por que ela não pode acabar? Porque ela se tornou muito grande, ela tem valor econômico. A gente tem a Magnus Futsal TV, que a gente fez a série com o Fred, que acredito que todos acompanharam de alguma forma ou foram impactados de alguma forma. Hoje, com 185 mil seguidores inscritos, ela já monetiza, gera receita para dentro do clube. A gente tem o Magnus Store, que é o nosso e-commerce. O nosso e-commerce, ali na frente, eu vou mostrar uns produtos ali que estão top, que a gente vai lançar a linha casual. A gente vai entrar no mercado de linha casual, que eu quero o quê? O cara vai usar a Polo, em vez de estar com o jacarezinho, vai estar com o cachorro. Ele não precisa nem saber que está linkado ao Magnus Futsal. Ele está comprando roupa, está comprando marca, mas a indústria têxtil é gigante. E eu tenho brand, eu tenho uma marca construída, eu tenho uma história por trás envolvendo projetos sociais, engajamento esportivo, envolvendo transformação de jovens através do esporte. Então, eu tenho um conceito de marca a ser distribuído em forma de produto, em forma de camiseta, em forma de boné, em forma de meia, e é isso que a gente está começando a desenvolver com a Magnus Futsal Store, que, para vocês terem uma ideia, lançamos o ano passado, esse ano, agora em junho, nos primeiros 6 meses, a gente já dobrou o faturamento do ano passado inteiro. Então, e longe de ter a gama de produtos que a gente quer. Então, a gente, sem dúvida, tem convicção que a Magnus Store, num curto espaço de tempo, vai ser um importante gerador de receita do projeto. O Exchange, que são os intercâmbios. Para vocês terem uma ideia, Guatemala e Panamá fizeram a preparação para a Copa do Mundo em Sorocaba, usando a nossa estrutura. A gente já recebeu aqui França, Cuba, grupo de atletas da China, da Japão, dos Estados Unidos. Então, o tempo inteiro a gente está recebendo gente aqui para fazer o intercâmbio em Sorocaba. É um produto agora com o dólar a R$4, o euro, produto super bacana. A gente tem o School, são 14 escolinhas licenciadas já no Brasil. A gente tem escolinhas desde Santarém até Santa Catarina. O Academy, que hoje é o maior curso de profissionais para profissionais do futsal, né, vinculados ao futsal. A gente, na última edição, agora teve 252 pessoas no formato presencial. É uma imersão, né? Acho que a maioria aqui conhece. O pessoal fica lá uma semana com aulas teóricas e aulas práticas. O podcast é um produto que a gente está à beira de relançar, está dando uma patinadinha até nele, porque a gente lançou ele com o Rodrigo, voltado para o público do futsal, e a gente vai relançar ele, ainda com o Rodrigo junto, mas agora, essa segunda temporada dele, a gente vai abrir ele para o mercado. Então, eu quero, por exemplo, o Rames Rodrigues, essa história toda. Cara, agora o Rames Rodrigues vai vir aqui e vai falar com a gente. Pô, eu vou trazer a Anitta, eu vou trazer o Roberto Justus. Ah, Felipe, para quê? Cara, qual o sentido do Magnus Futsal falar com a Anitta, com o Roberto Justus? Furar a bolha. Nós temos que ser grande, nós temos que ser muito maior, eu preciso gerar negócio, preciso gerar entretenimento, eu tenho que furar essa bolha. E para furar essa bolha, eu preciso estar em todos os lugares. A Anitta vai sentar lá, a gente não vai estar falando de futsal, a gente vai estar falando de show, da vida, do não sei o quê, do não sei o que lá, mas em algum momento a gente vai trazer o futsal. Você já assistiu futsal alguma vez? Você sabia o que era o Magnus antes de eu te convidar? Eu não fazia ideia, vim só porque o Rodrigo é meu amigo e me convidou. Pô, legal, mas a gente está falando de futsal. Vai sair uma matéria, vai sair um Twitter, e certamente ela não vai mais esquecer, ela vai lembrar de uma relação com a modalidade. Então, essa construção fora da nossa casinha é o que falta para a nossa modalidade. A gente ainda está muito preocupado com a nossa casinha. E aí a gente quer brigar entre nós por mais espaço onde a gente não tem. A gente não tem espaço, cara. É uma guerra para ter espaço. A gente fechou com o UOL ali que eu comentei. Cara, é a primeira vez na história da modalidade que a gente tem, em um dos principais portais do Brasil, que é o uol.com, uma página dedicada ao nosso conteúdo. A gente nunca teve isso, é um absurdo. A Globo é a emissora oficial desde a primeira Liga em 1996 e a gente nunca teve a tabela da Liga na Globo. A gente não consegue clicar lá e ver a classificação. Agora, pior ainda, você entra lá na parte de futsal do Globo.com, não tem nem os destaques mais que eles tiraram, entendeu? E os caras fazem o produto e pagam para ter o produto. Eu acho um absurdo, eu brigo continuamente com eles, mas também, uma hora, eles vão me ouvir. Agora, com o UOL, eles estão começando a ouvir mais e dar mais liberdade. O UOL foi lá, criou futsal, todo dia tem um destaque do futsal, todo dia tem conteúdo de futsal e estão transmitindo os jogos
que são possíveis, porque eles não compraram direito, mas os jogos que os outros não transmitem, eles estão colocando da Liga Feminina e da Liga Masculina. Cara, isso é um avanço muito grande. Isso é uma pequena conquista gigante. Nós fechamos uma outra parceria agora recente com a Eletromídia, para produzir conteúdo. A Eletromídia aqui em São Paulo, ela tem todos os metrôs e ônibus da cidade, mais um monte de elevador. E ela espalha para o Brasil inteiro, ela não atua só em São Paulo. Cara, a gente está produzindo conteúdo para esses caras. Eu recebo um monte de foto aqui agora do metrô. O cara tira a foto lá, pô, o Magnus ganhou de 4-0, saiu aqui no metrô, tô no metrô, que legal. Essa foto agora do Rames Rodrigues com o Angelotti, não tenho a menor dúvida, já deve estar aqui espalhado no estado inteiro, talvez no Brasil inteiro. Isso é geração de conteúdo. A Liga Futsal, eu brinco com os caras, eu falo, final de liga, a gente tem que anunciar nos aeroportos. O cara tem que descer em Congonhas, Guarulhos, Rio de Janeiro, Brasília, bem-vindo à capital do futsal. O cara vai falar, que porra é essa futsal? Meu, clica lá e descobre. Bem-vindo ao país do futsal. Bem-vindo ao celeiro de craques do futsal. A hora que o cara clica lá no link para saber o que é, aí tem produto para vender, tem jogo para assistir, tem a história do futsal. Você sabia que os maiores jogadores da história do futsal, do futebol brasileiro começaram no futsal? Pô, a gente não faz, a gente não vende. A gente está preocupado em reclamar que a arbitragem é ruim. A gente está preocupado em reclamar que o Joãozinho jogou com o calção para fora, o Tiquinho invadiu. Pô, isso aí beleza, vocês têm que brigar ali dentro da quadra, acabou, vamos sair fora, vamos tomar cerveja e pensar de segunda a sexta no produto. Se a gente não pensar no produto, a gente morre, a gente tem que sair da bolha. Aqui a gente traz os exemplos, né? E aí já estamos caminhando para o final. Aqui, reforçando da TV, a série com o Fred, acredito que todos aqui foram impactados de alguma forma. Foi o maior case de sucesso da história do futsal, né? Nunca teve uma equipe de futsal com uma websérie 100% produzida com uma estrutura de cinema mesmo. O Mauro participou, o Rafa participou, era uma estrutura de set de cinema, realmente. A gente tinha dia lá que tinha 8, 10 câmeras filmando, todo mundo com o microfone de lapela, treinando e tal. E esse foi algo brilhante, porque assim, eu fiquei muito feliz com a série, muito feliz com tudo, mas eu fiquei muito feliz de ser campeão esse ano, cara. É o ano que eu dou a maior importância da história da gente ter vencido, porque aqui a gente quebrou um paradigma que, cara, ele serviu para o futebol. Eu recebi ligação de gente do futebol, de gente do vôlei, do basquete. A gente provou que é possível fazer entretenimento, é possível fazer marketing e garantir a alta performance. Esse ano nós somos campeões invicto da Liga. Esse ano a gente ganhou o Paulista também de forma invicta. Se eu não me engano, a gente perdeu um jogo na temporada que foi para o Botucatu, um amistoso com o Fred. Então, a gente provou que se você organizar bem, as coisas se conversam, cara. Não tem problema nenhum eu criar uma ação de marketing durante um período de treinamento, respeitando os horários e todo mundo estando integrado. O que precisa, óbvio, é uma sinergia, tudo está dentro. Lógico que a gente não é maluco, não vai chegar um cara de paraquedas no meio do treino. Treino, tático, tudo é respeitado. Mas é possível integrar tudo isso. A gente pegou um maluco de um youtuber que nunca tinha jogado bola profissional, botou ele para jogar 3 meses, o cara foi pro pau, não fugia de nada, não tinha nada aqui diferente, foi pro pau, sofreu, vomitou, passou mal. E, cara, a série foi prêmio Máquina do Esporte, melhor ação de marketing esportivo do ano. A gente ganhou notoriedade mundial aí com isso e, obviamente, trouxe muito resultado, não só financeiro, mas como construção de imagem, que a gente hoje é disparado aí a equipe de futsal mais conhecida entre os jovens, entre as crianças, porque os caras admiravam o Fred e conheceram o futsal, uma geração inteira que conheceu o futsal, que conheceu uma equipe de futsal e aí começou a consumir a Liga Futsal por conta da série. Ah, Felipe, porra, você tá exagerando, né? Você fica puxando a sardinha pro Magnus. Cara, eu não tô. E aí é onde eu falo que, às vezes, a gente explora mal, e não é porque, você tá confortável porque você tá no Magnus. Não, cara, eu, por exemplo, canso de falar em todos os cantos que o meu sonho é ter a entrada de jogo do Joinville. É a melhor entrada de jogo da Liga Futsal. Os 24 times tinham que ter aquela estrutura e tinham que fazer aquilo. Aquilo é entretenimento, aquilo é show, aquilo é o que a gente precisa, aquilo é NBA. Qual a consequência disso? A melhor média de público da Liga é do Joinville. O maior programa de sócio-torcedor é de quem? É do Joinville. Ah, por quê? Isso é por acaso? Não, é porque o Joinville hoje tem a melhor experiência para o seu torcedor na quadra. Esquece, a gente nem está nem perto deles. Não tem nenhum clube na Liga Futsal perto da experiência de quadra do Joinville.
os camarotes, arena confortável, estacionamento, um show na entrada dos seus atletas, serve bem, come bem, dia de jogo grande, consegue montar a estrutura no pé da quadra para vender uma área VIP, para o cara estar ali do lado, o cara poder puxar o cara conversar com o cara no lateral. Eles estão dando aula. E eu, Felipe, estou correndo atrás como dirigente, como gestor do Magnus, para chegar lá, cara. A minha arena não dá. Esse ano conseguimos trocar a iluminação de LED, estamos começando a tentar mexer. É um processo. E a gente também tem um monte de dificuldade. A gente vive às vezes uma dificuldade. Então, assim, é isso, é reconhecer. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Se nesse período da série as equipes de futsal tivessem entendido a importância que a série tinha e a quantidade de jovens que ela estava impactando e fizessem um trabalho para surfar essa onda, o futsal teria captado ainda mais jovens, a gente teria feito um trabalho ainda melhor e teria tido números ainda maiores. Ah, o Magnus ia se dar bem? O futsal ia se dar bem. Porque esse fã que conhece, às vezes ele vai, assiste e não gosta do Magnus, mas ele vê o Joinville ganhar do Magnus, ele vê o Alminas ganhar do Magnus, e aí ele vira fã do Igor, vira fã do Maia, vira fã do William, e por aí vai. A gente fortalece a cadeia como um todo. Depois é consequência de trabalho. Eu falo pra caramba, né, meu? Já são 8h50. Então, aqui eu falo do Panamá, que eu já citei para vocês, do Exchange, eu vou dando exemplos, né? Aqui eu estou colocando as escolinhas que já estão presentes em 10 estados do School, o Magnus Store, né, que são os produtos, a venda, o nosso e-commerce. Essa é a linha Casual. A gente recebeu a primeira leva de produtos ontem, até o final de agosto, agora a gente vai começar a vender. Então, notem que a gente começa a ir para uma linha onde o cachorro vai imperceptível, a palavra futsal já não aparece mais, a gente tira o próprio Magnus como marca daqui e começa a vender conceito. A gente começa a ter uma marca que ela tem a capacidade já de começar a vender conceito. E aí, a hora que a gente vende conceito e posicionamento, aí vai embora, né? Aí você pega produto, cria produto, põe na prateleira e fatura. Então, em 8 anos de projeto, 6 anos de Magnus Futsal, como plataforma de negócio, né, a gente conquistou algumas coisas também no corporativo. Em 2016, a Magnus Admax tinha 3 plantas Fabris, hoje ela tem 7 plantas Fabris, são 7 fábricas, era a 5ª empresa em volume de ração, hoje ela é líder em produção de ração para cães e gatos. A marca Magnus posicionada no mercado, se posicionando no mercado, né? Muita gente não conhecia, não sabia o que era, mas o que é Magnus. Hoje a Magnus é top of mind no seu segmento. Top of mind é a primeira marca a ser lembrada. Então, quando você pergunta para as pessoas, qual marca de ração que você lembra? A Magnus hoje é a número 1 em top of mind como é que fala? No segmento dela, né? Que o segmento de ração tem várias prateleiras, na prateleira que ela concorre, ela é top of mind. Aqui o reconhecimento dentro e fora de quadra, né? Então, o Prêmio Máquina do Esporte, em 9 temporadas a gente teve 7 vezes entre as 10 melhores equipes do mundo, né? Os nossos atletas e comissão técnica estão sempre sendo lembrados entre os melhores atletas, as melhores comissões, os melhores treinadores do mundo. Então, isso nos orgulha muito, valoriza o atleta, valoriza o produto, faz a coisa se desenvolver. Nós, né, como empresa, pessoalmente, como clube, também sempre sendo reconhecido com premiações, dentro e fora de quadra. Os títulos, né? E aí vem aquilo que eu falei no começo, né? A última coisa que a gente pensou na estruturação e na gestão do projeto foi na equipe de futsal. Felipe, porra, mas você se gaba dos títulos aí, se não ganhasse, você não ia ter nada disso. É óbvio que eu não ia ter nada disso se não ganhasse. Mas aí é o básico da fórmula do bolo. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter grandes times. Quem são as 2 potências hoje do futebol brasileiro? Flamengo e Palmeiras, certo? Se organizaram, arrecadaram, geraram grandes receitas, consequência, títulos, anos à frente dos outros. Botafogo hoje vai ser campeão brasileiro. O que aconteceu com o Botafogo? Oh, meu Deus. Organizou dinheiro, organizou questão econômica, gestão, títulos. Então, essa roda não vai falhar nunca. Se eu tiver organização, gestão, eu vou ter uma boa economia, uma boa rentabilidade financeira e eu vou estar sempre brigando por títulos. E aí o segredo é você ter, obviamente, o ponto de equilíbrio de que não é o céu nem o inferno, né? O ano passado a gente perdeu para o Minas Tênis Clube, certamente o mercado, né? A gente sabe pelo agito, né? As pessoas começam a te ligar, te oferecer, oferece tudo, né? Vai mudar tudo no Magnus. Agora eu quero ver perdendo nas oitavas de finais. Agora o Magnus vai sair. Agora o Ricardinho vai cair. Não, vai mandar embora o Mauro, a comissão inteira. Vai trocar todos os jogadores. O Rodrigo vai se aposentar.
Trocamos 2 jogadores. E porque acabou o contrato. 2 jogadores saíram do Magno. 4, né, no total, mas 2 que já era certo que iam sair, e 2 jogadores que a gente não renovou o contrato. Ninguém da comissão técnica, 100% mantida. Cara, minha comissão técnica foi campeã invicta, minha comissão técnica chegou, né? Perdeu, a gente fala perdeu, chegou em 2 finais de liga, 3 consecutivas, né? Fomos 2 vezes vice-campeões da liga. São 10 anos, 10 temporadas. A gente tem 9 finais de Campeonato Paulista. Ah, mas perdeu para o Minas, tomou um gol faltando um segundo. Tá, beleza, eu tô puto, lógico que eu tô puto. Queria, lógico que eu não queria. Mas isso não invalida o trabalho todo realizado. Uma troca de comissão técnica acontece, uma troca de atleta também acontece. Desempenho, relacionamento, construção, isso é um processo natural em qualquer empresa. Diretores de empresa também trocam. Agora, o resultado não pode pautar isso, só o resultado quadra, porque por trás disso tem muita coisa que você entrega. Então, é óbvio que tendo responsabilidade, gestão, economia forte, financeiramente forte, a gente vai trazer isso aqui, ó, títulos, num processo natural, cara. Vai ganhar um ano, outro ano não vai tão bem, no outro ano vai ganhar de novo e por aí vai. E seguimos fazendo história, esperamos continuar contribuindo para o futsal, continuar conquistando títulos, continuar inovando e se reinventando dia após dia e poder compartilhar e ter essa honra de compartilhar com tanta gente boa, conhecida e que eu admiro, que eu acompanho, que eu também sou fã do trabalho. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aqui tem meus contatos, a maioria de vocês tem meus contatos, alguns já conversam comigo, eu procuro sempre responder. Antes eu respondia, eu batia no peito e falava que eu respondia todo mundo 100%. Hoje, o lado bom e o lado ruim, graças a Deus, a base lá do Instagram, das coisas está crescendo, e aí às vezes passa batido uma ou outra, mas eu tento responder todo mundo, e vocês aqui estão em casa, no telefone, tudo, enfim. É isso, gente, espero que tenha correspondido um pouquinho da expectativa de vocês. Aí, para todos, agora eu já tinha falado, peço desculpa mais uma vez por ter trocado o meu dia, né, que estava programado para outra data, mas realmente era um compromisso que não tinha como adiar, né? Vocês acompanharam aí a contratação do Angelotti, surgiu ali e a janela fechava no dia seguinte, então eu precisava ir resolver a situação ali contratual para tentar fazer dar certo o negócio, por isso que eu acabei adiando aqui com vocês. Mas muito obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado e contem comigo. Pô, Fê, foi maravilhoso, cara. Eu que já tinha, né, assistido outras palestras suas, imagina, eu já aprendi um monte de hoje, fiz várias anotações aqui até para te incomodar depois sobre alguns temas. Então, tu imagina para quem está assistindo uma palestra sua pela primeira vez, cara, muito especial, muito especial. Até falava com o Benhur em off aqui, né, que o Benhur falou, pô, Mauro, assistindo a palestra a gente entende, né, um pouco por que a equipe é tão vitoriosa, porque a visão é muito à frente, muito diferente do que a gente do futsal está acostumado, né? Infelizmente, a gente torce para que mais equipes e mais profissionais tenham uma visão um pouco mais parecida com a sua. Como a gente fez nos outros dias, a gente sempre abre para uma ou duas perguntas, né? Então, se alguém estiver assistindo a gente, né, aí no ao vivo e quiser falar com o Felipe, pode liberar seu áudio, pode fazer a pergunta, o Felipe responde e a gente não... Pô, tanto que o Felipe respeitou o horário, Fê. Pô, tá de parabéns, cara, pontual, pontual mesmo. E aí a gente... É um milagre isso, né? Normalmente eu estouro, mas eu fiquei olhando aqui hoje. Até fica mais fácil, né? O relógio dá uma referência, não tem jeito. Então, aproveitando enquanto o pessoal, né, tem esse tempo aí para se organizar com as perguntas, para agradecer a todos pela participação aqui no evento ao vivo. A gente sabe que é difícil para se organizar, né? A gente até falava ainda mais quando muda a data, né? Às vezes o pessoal se programou para a primeira data, quando muda, é normal que as pessoas não consigam, mas eu tenho certeza que valeu o esforço aí de cada um para estar presente hoje. E já aproveitando para quem vai assistir depois a aula gravada, né, o nosso muito obrigado a vocês também. Fê, então, como eu fiz nos outros dias... Maurão, Oi? só uma Claro. resenha ligeirinha. Como o Mauro comentou, Felipe, boa noite, tudo bem? Comentou aí no Magnus, que está futuramente quer migrar de cargo, né? Estamos no mercado aí, qualquer coisa, chamar no Instagram, chamar no WhatsApp aí, estamos no mercado. Boa, boa. Já manda o currículo aí que sempre aparece. É isso aí. Fê, então, como eu fiz a noite anterior,
eu agradeço você mais uma vez. Aí eu passo a bola para você novamente e eu deixo que você faça o encerramento final e dê boa noite a todos. Né? Nada melhor que você para fechar com chave de ouro mais uma grande noite do evento. Aí. Só quero agradecer, dar o parabéns aqui como uma pessoa que não conhecia ele. Trabalho fantástico. Começou de uma ideia simples, aparentemente, né? Pegou o Falcão. Falcão, vamos sentar aqui, vamos comer uma coisinha, vamos lá. Então, quer dizer, eu acho que isso que faz a diferença em todos os esportes. Ter a ideia e ir para cima. Então, meus parabéns. Obrigado, Jorge. Obrigado, cara. E eu acho que não só no esporte, viu, Jorge? A gente hoje tem a oportunidade de conhecer empreendedores, né? Poxa, o seu Adir da Magnus, que se tornou um amigo. Tive a oportunidade hoje, próprio o Valdecir, o seu Clóvis Tramontina, né? A gente acaba criando esse elo de ligação, né? Estou citando pessoas conhecidas do nosso meio, e aí você vai entender a história de vida deles, né? Que eles são muito além do futsal, né? São caras com empresários de sucesso extremo. E você percebe que é uma característica do sucesso a coragem de executar. Muita gente trava nesse processo, porque qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que ter uma ideia, né? Passa por uma ideia, que às vezes pode ser uma ideia super criativa, inovadora, e tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que é tanta coisa, né? Mas assim, inovação, né? As pessoas têm mania e é automático de pensar em inovação, pensar em algo totalmente novo. Como é que eu vou inovar isso? E, cara, inovar não é inventar. Existe uma diferença aí. Eu vou inventar um novo carro, não existe. Eu vou inventar. Inventar é algo que não existe, né? Não sei. Vou inventar uma nuvem que desce aqui e vira comestível. Beleza, eu vou inventar. Agora, eu vou inventar o carro elétrico. Não, você não vai inventar o carro elétrico. Você vai inovar um carro, né? Inovação é completamente diferente. Então, primeiro você precisa ter uma ideia. Depois você precisa entender a capacidade de execução disso, como é que eu executo isso, como é que eu transformo essa ideia, que às vezes pode ser genial, em algo factível, né? E aí já um monte de ideias boas morrem, porque a pessoa vislumbra aquela coisa gigantesca e depois ela não consegue pegar a simplicidade daquilo para que ela aconteça, para que ela seja algo palpável. Vou dar um exemplo da série do Fred. O Fred, antes de ter a série, nós fizemos com ele alguns episódios do programa dele no Desimpedidos, já pensando no rejuvenescimento do nosso público, porque o Falcão ia parar de jogar, a gente precisava ter construção e valorizar os nossos ídolos, né, as pessoas que estavam ali dentro, e a gente tinha pego uma pesquisa do Sport TV, que foi compartilhada com todo mundo da Liga, onde falava, a Liga compartilhando os números da própria Liga com os franqueados, e ali mostrava uma coisa que pouca gente se atentou, que o público do futsal no Sport TV, 49% em 2018, e continua assim, tá? 49% tinha mais do que 50 anos. Cara, quando eu vi aquilo, eu dei um pulo da cadeira. Eu falei, como é que a gente está falando com um público que tem mais de 49 anos? Metade do meu público tem mais 30 anos de vida, cara, pela expectativa do Brasil. Eu preciso fazer algo urgente. E aí a gente começou a trabalhar. Quem é esse público? São os youtubers. Começamos a trazer os youtubers. Antes de sair a série, a nossa ideia era fazer um reality show. Então aí que tá. Era uma ideia maravilhosa. Vamos fazer um reality show? O Fred vai ficar aqui 24 horas. Os caras, você tá maluco? 24 horas o Fred aqui, o cara tem campanha publicitária, tem um monte de coisa para fazer. Ah, então beleza. Então não vai ser um reality show, vai ser sei lá, aí tinha uma outra coisa, falava, não era um programa. Aí surgiu a ideia da série. Não, uma série é legal, a gente acompanha, uma web reality série. Então, a adaptação da execução da ideia, a viabilidade da ideia e depois a capacidade de executar. E a capacidade de executar está totalmente linkada à coragem. E aqui a gente está falando da Associação dos Treinadores, vocês já trabalharam com jogadores infinitos. O jogador, às vezes, ele é limitado, mas ele tem coragem, ele se destaca mais do que o jogador que tem melhor qualidade técnica, mas não tem coragem. É preciso ter coragem em tudo na vida para você conquistar. Se você não tiver coragem, você não vai se destacar, cara. Ninguém, em qualquer área, é preciso ter coragem. A gente precisa fazer e acreditar para conseguir mudar, para conseguir revolucionar. Então, acho que esses 3 pontos assim, eles são fundamentais. Se eu fosse ministro do esporte, levava você para trabalhar com futebol feminino. Tá precisando de alguém como você. Pô, é duro. Você viu agora os caras falando que vai ter uma dança de cadeira lá. Deixa eu quietinho. O Flavinho também queria dar uma palavrinha.
Flavinho, consegue liberar seu áudio? Pronto, Mauro. Agora sim. Pô, eu mandei mensagem, mas você tá com uma saudade enorme, então agora você tá me vendo. Bom, eu na verdade, eu não tenho uma pergunta para fazer pro Felipe, cara. Eu tenho um agradecimento, né? Porque a gente já está aí há mais de 30 anos no futsal e eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando muito mais do que 4 linhas, uma bola, 2 traves e 10 jogadores correndo atrás da bola, né? Então, essa visão, acho que o nosso esporte carece muito, por isso que está muito atrasado, né? Então, eu queria agradecer por ele estar no futsal, né? É, porque realmente a gente começa a entender porque eu acho que hoje o papel acho que até é meio que invertido, né, cara? Quando você ouve falar de Magnus hoje, por exemplo, você já lembra do cão-guia, né? Que sempre está mostrando ali e, pô, uma coisa que a Magnus tem que eu acho sensacional ali, o treinamento ali, a doação do cão-guia. Então, cara, extrapolou o futsal, né? E em pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Então, acho que a gente precisava de mais Felipes, né? Então, aumentar a carga dele lá no evento do Magnus Academy. Então, o Felipe falar 7 dias e deixar um para falar de futsal, para a gente criar mais profissionais aí com essa visão e com esse entendimento do que o nosso esporte necessita. Parabéns, Felipe. Agradeço muito por você estar no futsal. Poxa, Flavinho, até me emociona aqui, cara. Eu não sou de emocionar muito, não. O Maurão me conhece aí bem. Eu sou meio gelado para essas coisas, mas, cara, de verdade, assim, para mim, cara, tem nomes aqui, pô, você, tô vendo o Guaíba aí, o Vandré tava aí, cara, vocês são referências para mim de quando eu era atleta, sabe? Poxa, eu fui atleta, eu tô com 36 anos, você comentou aí que tá com 30 anos de profissão, eu joguei dos 6 anos aos 23, eu vi vocês, cara, eu assisti a Liga Futsal para ver vocês, né? E jogava, e tava ali, e é isso, cara, assim, pô, eu não planejei fazer isso, e falei aí no começo para vocês, ao contrário, não planejei, cara, mas acho que assim, chega um momento que você tem que assumir aquilo que a vida está te mostrando e as oportunidades. Eu sou um cara muito de oportunidade e como as coisas vêm acontecendo e aconteceram na minha vida de forma rápida, eu não deixo a oportunidade passar, sabe? Eu falo, não sei se ela vai vir de novo, meu. Abraça isso aí. Essa história do atleta que a gente contratou hoje, cara, é um absurdo. E aí as pessoas falam, pô, tu puta case de sucesso, você planejou isso quando? Cara, não planejei porra nenhuma. O cara me ligou no domingo, porque ele chegou aqui, porque eu conhecia ele dos eventos, da seleção e tal, ele chegou aqui com o cara não tinha onde morar, o Rames não tinha onde morar, aí ligou para um amigo, pediu meu telefone, um amigo me ligou, aí você tem que ver a oportunidade. Eu olhei para aquilo e falei, pô, o Rames Rodrigues está pedindo a minha ajuda para conseguir uma casa para o cara, o Angelotti está aqui, está sem clube, porque ainda não voltou para a Itália, só vai voltar semana que vem. Eu falei, irmão, você vai jogar aqui, vem cá. E aí você vê como são as coisas. Pô, a notícia super triste do nosso craque, para mim é o melhor jogador do mundo já faz tempo, mas os caras não reconhecem isso lá fora, que é o Leandro Lino, vai ter que passar por uma cirurgia. E aí eu vou trazer um jogador que sei lá se vai dar certo dentro de quadro ou não, mas eu trago uma pessoa que tem uma característica parecida, que de certa forma ofusca da credibilidade. Aí entra aquela coisa, sem pensar no quadra, foi a última coisa que eu pensei. Ah, Felipe, mas você não consulta? Óbvio, gente. Primeiro eu falei com o Angelotti, fui entender, e aí comecei a maquinar aqui, ali na hora, em 2 dias, o que a gente ia render. Eu falei, cara, isso vai render mídia mundial, isso vai render mídia no mundo inteiro para Magnus, desse cara. O cara, mas nem acha esse cara tudo isso, você pode não achar, mas que ele é uma estrela do futsal mundial, ele tem muito mais visibilidade do que infinitos atletas nossos com muito mais qualidade, porque ele rodou o mundo inteiro, ele foi um personagem em Copa do Mundo, né? Isso tem um valor muito grande. E aí eu peguei, falei, cara, isso vai dar muito certo. Liguei para o Reinaldo, para o Ricardo, falei, ó, tem uma oportunidade assim, assim, assado, quer pegar ou largar, o que vocês acham? Aí entra o engajamento, entra aquelas coisas, pô, presidente, atrás, mal não vai fazer, se não jogar, tá tudo certo, vamos embora, vamos fazer, vamos botar para jogar.
Então, isso, aproveitar as oportunidades, ter coragem, eu acho que é o que me trouxe até aqui, sabe? Essa coisa de, cara, o Falcão. Pô, primeira vez que eu sentei do lado do Falcão, que eu liguei, ele atendeu, falou, oi. Aí eu falei, ô, é o Falcão? Quem fala? Eu falei, ô, é o Felipe aqui e tal, não sei o quê, assim, assim, assim. Eu tremia, minha voz tremia. Mas eu não tive falta de coragem de falar, cara, eu tô do lado do Falcão, eu vou trazer esse cara, meu. Eu nunca mais vou ver o Falcão, talvez. Então, eu vou tentar trazer esse cara para mim de algum jeito, eu vou tentar fazer alguma coisa com esse cara. Então, acho que, às vezes, a gente esbarra no lance da coragem, do como eu vou executar isso, como é que eu faço. Cara, dá para fazer. Hoje em dia, a gente tem informação de tudo que é lado. Mais uma vez, inovação não é invenção. O que os caras fazem? O que o coleguinha faz, sabe? Eu recebo, às vezes, críticas, acho que não recebe? Tem gente que fala, às vezes, para mim assim, você fica aí dando palestra agora. Já ouvi isso dentro de casa, de patrocinadores. Você ficar dando palestra aí falando, daqui a pouco todo mundo vai fazer o que a gente faz. Eu falo, que bom. Foi, se todo mundo fizer o que a gente faz, a gente vai ter que, ou a gente vai ficar para trás, e aí isso não é bom, ou a gente vai ter que se reinventar todo dia para criar coisas novas, ou vai chegar no ponto que as pessoas também vão criar coisas novas e a gente vai poder copiar, pô. Como eu estou querendo copiar a entrada de jogo do Joinville. E aí eu quero copiar, mas aí se eu for copiar, eu quero copiar e fazer melhor, pô. E aí ele vai ter que fazer melhor que eu depois. Então, é isso, sabe? Eu quero ter sócio-torcedor. Ah, o Magnus é perfeito. Que perfeito. Eu não tenho uma arena própria, eu não tenho sócio-torcedor, meu sócio-torcedor é horroroso, eu tento de várias vezes emplacar, eu tenho uma média de público ruim, porque minha arena é longe pra caramba, vocês já foram lá, alguns de vocês. Ela fica a 8 quilômetros da zona sul da cidade, da zona norte a 30. Então, assim, tem várias coisas que a gente quer melhorar. A gente não vende esse castelinho de areia. A gente não demonstra ser um castelo de areia, mas todo mundo tem o seu castelinho de areia, né? E aí, uma coisa que eu bato sempre, cara, e aqui a gente está falando só pessoas do futsal vividas aqui dentro. Esse tipo de bate-papo que a gente está tendo, eu tenho aqui, cara, porque são vocês. Se eu estou numa Confute da vida, o futsal é lindo, maravilhoso. O futsal é melhor do que o futebol. Os profissionais do futsal são muito mais preparados do que o do futebol. Queria eu ter a oportunidade de pegar um Corinthians para ver se eu não faria o que o Flamengo faz. Pegar um São Paulo para não fazer... Porque a gente vive uma dificuldade gigante, a gente não tem orçamento. Eu tenho que viajar agora lá para o Ceará e eu não tenho 80 mil para pagar de passagem. Completamente fora do meu orçamento, pagar 83 mil de logística. Eu estou tendo que correr atrás, reinventar, fazer as coisas. Então, assim... Nós temos uma dificuldade muito grande que nos torna os profissionais de extrema capacidade. E quando a gente está fora do nosso habitat, nós temos que defender o futsal. Eu fico pé da vida quando eu vejo a gente fora ficar falando mal no outro. O futsal. Ah, jogador vai dar entrevista, porque o futsal não sei o quê. O futsal é grande, o futsal é gigante. Vamos sentar aqui na associação e quebrar o pau. Vamos lá na reunião da liga e quebrar o pau. Vamos lá na confederação e quebrar o pau. Tá tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Mas daqui para fora, não podemos. Temos que vender grandeza. Vender grandeza, não é mentir para ninguém. A gente é grande, o futsal é grande. A gente tem que vender a grandeza, ocupar espaço, mete a cara. E aí, vou te falar, não se preocupa... Aí, aprendizado nesses anos. Durante um tempo eu ficava preocupado, porque comecei jovem, aí eu vinha, aí começava, pô, o fulano lá não gosta de você. Falava, pô, o cara não me conhece. Eu sou um cara que eu tô sempre sorrindo, tô sempre querendo conversar, tô sempre aberto ao diálogo. Eu falei, pô, o cara não me conhece. O que eu vou fazer se o cara não gosta de mim? Aí no começo isso me incomodava, né? Pô, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Aí foi indo. Aí eu percebi que algumas pessoas do ser humano, elas vão se incomodar quando você se destaca. As pessoas se incomodam, é natural. E aí você tem que começar a atingir um grau de maturidade que é você seguir o seu caminho sem olhar para o lado e sem querer saber o que as pessoas vão achar disso. Senão você para. Vou dar um exemplo aqui do Mauro, não sei se ele quer que eu fale isso, mas vou falar. O Mauro, quando começou a inovar, postando vídeos, postando aulas, O Mauro inovou? O Mauro inovou. O Mauro inventou isso? O Mauro não inventou. Que eu vi, pode ser que vocês me corrijam. Quem inventou? O Magnus Academy é um sucesso? É um sucesso. O Magnus inovou? O Magnus inovou. O Magnus inventou? Não. Quem fazia isso? Vendia curso no DVD. Fernando Ferretti. Ferretão inventou. A gente aperfeiçoou. A gente utilizou-se das mídias sociais para potencializar. A gente inovou. Mas a gente não inventou. E aí, quando o Mauro começa a gravar treino, a explorar as mídias sociais, muita gente torceu o nariz.
Muita gente torceu o nariz. Que é natural. Oh, o cara só se preocupa em fazer isso, o cara só faz aquilo, o cara não sei o quê. Pô, isso vai começar a prejudicar. O fulano não está gostando que filma o treino. Ô, vem cá, senta aqui na mesa, meus amores. Ele vai fazer, e você tem que fazer também. Está perdendo tempo. Não enche meu saco. O que o cara está fazendo está divulgando o nosso trabalho, está divulgando o nosso produto, está gerando receita, está gerando conceito de marca. Você entendeu? E aí, hoje, todo mundo faz, todo mundo ganha, receita extra, dinheiro, visibilidade e formação. A gente precisa formar. Quando a gente criou a More Skills, qual o objetivo da More Skills? Aproximar o cara que não tem capacidade financeira ou logística dos grandes profissionais. Pô, você acessar uma More Skills lá, comprar o curso do Marquinhos Xavier por R$140, cara, isso é muita coisa, entendeu? Então, é você conseguir aproximar para que a gente consiga formar profissionais mais capacitados, com a cabeça mais aberta e com coragem de quebrar esse paradigma e não se preocupar com os outros. Vamos embora. Se eu tenho certeza que eu estou nessa linha certa, que essa é a realidade, vamos embora. Não com arrogância, né? Completamente diferente de arrogância. É seguir em frente em busca dos objetivos. E qual que é o objetivo macro sempre, cara, em tudo que eu faço? Fazer o futsal crescer, furar a bolha. Se o futsal amanhã, a Liga Futsal valer 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, eu sou um franqueado, hoje vale 800. Se valer 50, vai estar valendo 2,5 a minha. Então, eu não posso estar preocupado, é inconcebível eu querer que o meu amiguinho ali acabe, achar legal que o amiguinho não vai mais jogar Liga Futsal. Ah, legal, o amiguinho lá, ó, tá uma merda agora o time deles. Não, cara. Não pode ser assim. Fantástico, cara, fantástico. A gente até estendeu o horário, mas, pô, valeu cada minuto aí. E te agradeço, né, rapidamente aí pelas palavras, né, sabe? A gratidão é eterna e é de coração mesmo. Obrigado. Fê, a palavra é sua para boa noite e o fechamento. Obrigado a todos que participaram. Quando tu falou, Fê, do Clóvis Tramontina, Guaíba até ele abriu a câmera, né? Porque é o pai dele, né? Aí ele já fica, oh, pô, falando do meu pai, aí fica à vontade, Fê, para fazer o fechamento. Pô, legal, gente. Cara, acho que eu falei até demais aí. Eu que agradeço, de verdade mesmo aí, sem nenhuma demagogia, que eu não sou disso. Um prazer muito grande poder falar com vocês, cara. São profissionais que, como eu disse, eu admiro, acompanhei. Hoje estou aqui e até poder ouvir isso, eu honestamente nem me considero esse cara todo aí. Quem trabalha comigo no dia a dia sabe. Eu falo, cara, eu não sou esse cara todo aí, não. Ah, você vai revolucionar o futsal. Ah, eu vou trabalhando aí, vamos embora. Eu gosto é de fazer, cara. Gosto de fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Não tenho medo de errar. Não tem, a gente erra também. Tem ação que a gente faz que é uma merda. Tem ação que a gente faz e bomba. E tá tudo bem. Acho que esse é o processo. E obrigado mesmo, cara. Contem comigo aí. Parabéns pela iniciativa. Espero que continue crescendo a associação. E o que precisarem, a gente está sempre disponível à disposição, tá bom? Boa noite aí para vocês. Valeu, Felipe, gratidão, obrigado a todos em nome da associação, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e atenção aí. Valeu, gente, obrigado, até mais.